Vamos lá, galera, estamos de volta aí para mais uma dica do Luiz. E na dica de hoje, nós vamos diferenciar elétron mais energético de elétron de valência. O elétron mais energético também é chamado de elétron diferenciador, tudo bem? Vamos lá, primeira definição. O que vem a ser elétron de valência? Elétron de valência é o último elétron localizado na última camada. Por exemplo, fiz a distribuição eletrônica aqui, eu tenho a primeira camada, a segunda camada e a terceira camada. Dentre o número 1, número 2 e o número 3, qual é o maior número? O maior número é o 3, então já sei que 3 é a última camada. Se é a última camada, eu estou falando da camada de valência. E aí o problema falou assim, ó, determina os 4 números quânticos do elétron de valência do alumínio. Opa, ele quer do último elétron da última camada. Molezinha, você já fez isso lá com o oxigênio e com o cálcio, olha para cá. Qual é a camada que esse elétron parou? E o Luiz parou na 3, perfeito. Então o número quântico principal igual a 3. O secundário, qual foi o subnível que ele parou? Parou no subnível P. No subnível P, olha para o amigo. Subnível P, qual é o secundário? No subnível P, o secundário vale 1. Então L é igual a 1. P tem quantas caixinhas? P tem 3 caixinhas. Quantos elétrons para colocar? Um só. Parou em que caixinha? -1. Então magnético é -1. E, por último, o número quântico de spin parou para cima ou para baixo? Para cima. Se parou para cima, é -meio. Até aqui, nenhuma novidade. Você já sabia disso, porque você já tinha feito os exemplos do oxigênio e do cálcio. Perfeito. E repara só que maneiro. A última camada também é a mais energética, nesse caso. Por quê? Porque terminou em 3P1. Então, no caso do alumínio, eu não precisava especificar para você que eu queria o número quântico do elétron de valência ou do elétron diferenciador, porque nesse caso eles são idênticos. O elétron de valência, ou seja, o último elétron da última camada, também é o elétron diferenciador, ou seja, é aquele onde eu termino a distribuição eletrônica. O meu problema não está em casos como esse, nem como aqueles outros que nós já vimos, oxigênio e cálcio. Não, o nosso problema está aqui, ó. Olha só para o ferro. Fiz a distribuição eletrônica do ferro. Quando eu faço a distribuição eletrônica do ferro, o elétron mais energético está aqui, ó. Por quê? Eu aprendi que mais energético tem que ser o último elétron da distribuição. Mas o último elétron da distribuição não está na última camada. Por quê? O que é a última camada? A última camada é o maior número. Qual é o maior número? 3 ou 4? E Luiz, é 4. Então, aqui você tem um elétron de valência. Você tem um elétron da camada de valência, da última camada. E aí, na hora de você determinar os 4 números quânticos, você tem que prestar atenção no enunciado. Se o enunciado falar assim, ó, determine os valores dos 4 números quânticos para o elétron de valência. Ele está falando para o elétron que está aqui, ó, na camada 4 e na subcamada S. Por quê? Porque o elétron está localizado na última camada. E a última camada é o maior número. Logo, no 4S2, o que eu tenho como número quântico principal? 4. Se terminou em S, o secundário vale quanto? 0. Você lembra? S tem um orbital, uma caixinha. Quantos elétrons para colocar? 2. Primeiro é para cima, segundo é para baixo. Que caixinha parou? Na 0. Parou para cima ou para baixo? Para baixo. Então o spin vale mais meio. Pronto. Determinei os 4 números quânticos para o elétron de valência. Agora, se ele me disser assim, ó, determine os 4 números quânticos para o elétron diferenciador, ou seja, o elétron mais energético, aí eu vou decorar o quê? Onde terminou? Não foi em 3D6? Então, em 3D6 é que se encontra o elétron mais energético. É o que eu chamo de elétron diferenciador. Duvido, tem coragem? Qual é o número quântico principal aqui? Luiz, se terminou em 3, o número quântico principal é igual a 3. Se terminou em D,
um número quântico secundário é igual a 2. Olha aquela tabelinha da dica passada, né? E D? Pô, D você aprendeu. D tem 5 caixinhas. Se tem 5 caixinhas e 6 elétrons para colocar, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto para cima. E o último? O último para baixo. O último parou em que caixinha? Ah, parou para a caixinha menos 2. Parou para cima ou parou para baixo? Ih, legal, Luiz, parou para baixo. Se parou para baixo, o spin vai mais meio. Pronto. Determinei os 4 números quânticos para o elétron diferenciador, traduzindo para o elétron mais energético, e determinei os 4 números quânticos para o elétron de valência, traduzindo para o elétron localizado na última camada. Tranquilão? Facinho? Esse aqui é só para a gente fixar. Olha lá, ó. Valência está aqui, ó. E repara que é 4S, 4S. Então, nesse caso, o principal, o secundário, o magnético e o spin é o mesmo lá de cima. Já o elétron diferenciador, qual é a única diferença? A única diferença vai dar exatamente no spin. Por que vai dar no spin? Repara, se terminou em 3D5, o principal é 3, o secundário é 2, o magnético, olha lá, ó, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Magnético agora vai quanto? Mais 2, porque a caixinha que o último parou foi mais 2. Para cima ou para baixo? Para cima. Se parou para cima, o spin vale menos meio. Então, ratificando. Aqui mudou o magnético e o spin comparado com o de cima. Por que, Luiz? Claro, porque quando eu comparo com o de cima, eu mudei a caixinha do último elétron e mudei a direção. Ele agora está apontado para cima e não para baixo como o último. Tranquilo? Beleza a diferença aí entre elétron diferenciador e elétron de valência? Bons estudos para vocês. Tchau, tchau. Até a próxima dica do Luiz. Fui!